Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 2 das nossas considerações a respeito da doença vascular, cardiovascular, enfocando de uma forma um pouco especial a pressão alta, ok? Amados, quando a gente mede uma pressão no indivíduo, a gente cita dois números, 12/8, por exemplo, ok? Esse primeiro número registrado, ele representa o momento em que o coração termina a sua contração, completa a ejecção do sangue para o organismo. E o segundo número, que é o valor mais baixo, ele representa o valor da pressão arterial no momento em que o coração começa a relaxar, fica mais relaxado. Ele ejecta o sangue na contração e ele se enche de sangue na diastolia, ok? Quando ele fica relaxado. O número mais alto da pressão, chamada sistólica ou chamada pressão máxima, não é recomendável que seja superior a 12, ok? E o número mais baixo, que é a medida da pressão diastólica, ou também conhecida como mínima, o recomendável é que não seja superior a 8, ok? O valor da pressão sistólica, ela tem um intervalo de variação bem grande. Eu já vi pressão alta com 35, 36, embora o habitual ela fique na faixa dos 17, 18, eventualmente até 20. Não é comum ela passar de 20. A máxima, ela tem uma variação bem maior em relação à mínima. A mínima tem uma variação bem menor. Pressão alta com o número 12, com a medida do número 12 para a mínima, já se trata de uma pressão muito grave. Ok? Amados, lembrar que a pressão alta e a doença cardiovascular, de uma maneira geral, que pode se caracterizar pela aterosclerose, ela não tem sintomas, ela não apresenta sintomas que possam chamar a atenção para a sua presença. Ela tem uma evolução silenciosa. Precisamos ter a consciência de que quando surgem os sintomas, a doença já está num estado mais avançado, podendo complicar o seu controle e o seu tratamento, ok? O importante mesmo, meus amados, é a gente ter o hábito de fazer exames periódicos e detectar, portanto, a presença desse distúrbio o mais cedo possível. Quando a gente identifica ele cedo, não há problema nenhum, ou pelo menos é muito mais fácil o controle, ok? É por isso que nós fazemos exames de rotina, ok? Amados, os sintomas mais comuns, quando eles surgem, quando eles aparecem, no caso da pressão alta, o pior e mais comum e o mais frequente é a dor de cabeça, particularmente na região da nuca, ok? E ela pode ser tanto mais intensa quanto mais intensa for o valor da pressão. A visão borrada ou a presença de escotomas, que são aquelas estrelinhas que a gente fica vendo, também é muito comum com o aumento da pressão. Nas pessoas mais idosas nós podemos ter zumbido de ouvido, tontura, e nos casos mais graves nós podemos ter dor no peito com sensação de aperto ou de peso em cima do peito. Em situações mais complicadas nós podemos ter falta de ar. Amados, as doenças cardiovasculares, elas constituem a maior causa de morte na população brasileira, a exemplo também da causa principal de morte em todo o mundo. As doenças cardiovasculares, é importante a gente saber disso, elas não possuem uma causa única. Eu vou evitar isso, eu vou evitar aquilo, e com isso eu não vou ter processos de alterações na circulação sanguínea, ok? Existem vários fatores que contribuem para a ocorrência da doença cardiovascular, entre elas em particular a hipertensão arterial. Meus amados, a doença hipertensiva
ela costuma desencadear em metade dos pacientes acometidos o que nós chamamos de acidente vascular cerebral, seguido também de infartos do miocárdio. São duas complicações desagradáveis, importantes, cuja ocorrência é frequente nessa população, levando à morte em metade deles e complicando de forma muito intensa a outra metade que sobrevive, ok? É muito comum a invalidez permanente quando esses indivíduos são acometidos por essas comorbidades, particularmente o derrame cerebral. Vamos falar um pouquinho sobre derrame cerebral, gente. O derrame cerebral, meus amados, que nós na medicina chamamos de acidente vascular cerebral, ele vem ocorrendo cada vez mais cedo. Nós já estamos vendo jovens, 30, 35 anos, sendo acometidos desta patologia, onde ela é mais grave do que quando a gente a tem na doença mais avançada, de modo que 50% dos derrames cerebrais ocorridos em pessoas mais jovens são letais, ok? E também a incapacitância é muito mais intensa quanto mais cedo for o derrame cerebral. Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares de uma maneira geral, que envolve então a pressão alta e as dislipidemias, que seria o caso da arteriosclerose, os fatores de riscos mais importantes é a obesidade, e um fator extremamente importante é o descontrole dos colesteróis e dos triglicérides, ok? O sedentarismo também, uma vida de movimentação constante, rítmica, coordenada, ajuda na diminuição dos colesteróis, ajuda no controle dos triglicérides, diminuindo também a chance das doenças cardiovasculares. Agora, o tabagismo, o uso do fumo, é grave. O uso do fumo é uma das principais causas da presença do desenvolvimento das doenças cardiovasculares, inclusive a pressão alta. O alcoolismo também contribui para esse desequilíbrio, de modo que entre os alcoólatras nós temos uma incidência maior desses problemas. Lembrar que o diabetes, por causar a angiopatia periférica diabética, também interfere e em muito na evolução e no surgimento das doenças cardiovasculares. Meus amados, lembrar que qualquer doença renal, não importa a sua natureza, o seu naipe e a sua intensidade, eles podem mexer na pressão, porque o rim é que cuida do controle da pressão. Se ele estiver doente, a pressão alta é muito comum. Aliás, é uma das causas de pressão alta em criança, ok? Alguns medicamentos também podem desenvolver pressão alta, ok? Principalmente os anticoncepcionais, os corticosteroides, os anorexígenos e, pasmem senhores, a cocaína, ok? A cocaína interfere no funcionamento cardíaco, alterando a funcionabilidade da pressão. Alguns antidepressivos também podem contribuir para a alteração do sistema regulador da pressão. Ok, meus amados? Vamos ficar por aqui. Estaremos dando sequência nessas reflexões, nesses comentários, no nosso próximo vídeo, ok? Quando estaremos falando ainda um pouco mais sobre a hipertensão. Fiquem todos com Deus. A bênção do Senhor seja sobre todos e que a graça do Senhor encontre guarida em todos os corações. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.